Programa Destaque, daqui da FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza, hoje está recebendo para um bate-papo aqui no programa, com muito prazer, o José Anastácio de Souza Aguiar. Ele é advogado da União, em exercício na Procuradoria da União do Estado do Ceará, formou-se em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, pós-graduado pela Escola de Magistratura do Distrito Federal, em 1998, ex-professor de Direito Constitucional e Administrativo da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e diversos cursos de preparação para concursos públicos, em especial o Obscuro em Brasília. É Obscuro, é? Obcursos. Obcursos em Brasília. Coautor de 2 livros jurídicos, questões comentadas de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, editados pela Atlas. Coautor do livro sobre a genealogia familiar, Família Aguiar, 7 séculos de história. E autor sobre filosofia do despertar para a filosofia. Cofundador em Londres da Latin America Isus Forum, mestre em Direito Humano pelo London Metropolitan University, diplomado em proficiência no idioma espanhol pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Professor, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu queria colocar o senhor a par da conversa, porque o senhor fala aqui em genealogia, que o senhor escreveu um livro, 7 séculos de história. O que é isso, professor? Bom, exatamente, mas inicialmente, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à direção da Faculdade Integrada Grande Fortaleza pela iniciativa, pelo canal de comunicação criado, e agradeço o convite por estar aqui. Exatamente. Esse livro, Família Aguiar, 7 séculos de história, foi uma obra surgida a partir da intenção de alguns familiares de resgatar um pouco da história da família Aguiar. E aí nós fizemos uma ampla pesquisa, e isso nos idos de 2002 e 2003, e conseguimos, graças a um trabalho em equipe, resgatar 7 séculos de história. Pois é, eu sei, professor, que nós vamos falar aqui de um próximo lançamento que o senhor vai anunciar, mas eu, olhando o seu trabalho, gostei muito desse livro aqui, O Despertar para a Filosofia. Queria que mostrasse aqui. E tem umas coisas aqui muito interessantes, a maneira como você fez uma longa introdução, mas em seguida deixou que as pessoas falassem, né? Achei muito interessante aqui, o senhor citando Spinoza, diz o seguinte, né? Deus não está fora do mundo, nem o mundo está fora de Deus, mas Deus não é o mundo, nem o mundo é Deus. E quem é Deus? O seu Deus é o Deus de Spinoza? Essa questão da definição de Deus é algo que, digamos assim, seduzido a humanidade durante séculos, né? Uhum. Eu procuro colocar no livro a impressão de Deus de cada um dos maiores filósofos da história da humanidade. Uhum. E Spinoza tem essa característica. Spinoza, ele trata Deus como algo que não está fora da pessoa. Ele é, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Alguns consideram Spinoza como um simples panteísta. Panteísta significa o seguinte, que Deus é tudo. Mas, na verdade, Spinoza não é um simples panteísta. Spinoza é um grande panenteísta, que significa o seguinte, Deus, ele não simplesmente está em tudo, e sim tudo está em Deus. Existe uma diferença, apesar de não fácil percepção, mas a concepção de Spinoza é essa, que todas as coisas vivas e em geral, da natureza, pertencem a um ser supremo. Ou seja, Deus seria, ao mesmo tempo, transcendente e imanente. Professor, entende, eu não posso também me desassociar, quando você fala em Deus, esse Deus da filosofia é um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento? Eu estou dizendo isso porque aquele escritor ateu, em inglês, né, Richard Dawkins, se eu não me engano, o nome dele, ele escreveu um livro chamado Deus um Delírio, não sei se você lembra, chegou a ver o livro, onde ele diz lá que o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ele é ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino,
homofóbico, racista, infanticida, filicita, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. O Deus do Antigo Testamento é diferente desse Deus de Spinoza? É interessante. O Antigo Testamento dá uma concepção de Deus que esse Deus possuía determinadas qualidades e possuía também algumas características de personalidade que poderia ser interpretado como vingativo, como colérico e algumas outras coisas mais, né? Mas Spinoza, ele não se aprofunda nas características de Deus, até porque, segundo Spinoza, ele entende que Deus não poderia ter nenhuma característica que pertença ao relativo. Deus seria o infinito, o absoluto. Então seria impossível você temporalizar o eterno. Então, à medida, segundo Spinoza, à medida que se defina qualquer característica para Deus, não se está falando de Deus. Outro autor que você cita aqui, que também acha muito interessante, que é quase o contrário do Spinoza, diz o seguinte: Deus ou quer impedir os males ou não pode. Ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se quer, nem pode, é invejoso e impotente, portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com Deus, de onde se provém, então, a existência dos males. Por que razão que não impede? Eu estou citando, eu acho muito interessante, de Epicuro, isso aqui, né? Nós somos a essência do mal, o homem é a essência do mal, mesmo ele estando inserido nesse Deus e que a gente fala que a filosofia fala. Nós somos o retrato do Deus quando levanta a espada para ferir. Uma característica deste livro é que eu procuro colocar nele as diversas opiniões sobre diversos temas. Você vai poder perceber, nós temos ao total 17 temas no livro. E dentro desses 17 temas, eu coloco inclusive opiniões antagônicas. Exatamente. Né? Como você bem colocou. Então, na verdade, é esse o objetivo do livro. É fazer com que o leitor interprete como melhor entender. Se ele procure identificar-se com um determinado autor ou com outro. Eu, de minha parte, fico contente em simplesmente ter as perguntas. Confesso que não tenho as respostas, né? Por isso que eu forneço esse amplo espectro de filósofos para que o leitor procure se identificar com um ou com outro. Pois é, e lá na frente você, e também citando outro autor, né? Você diz que um gladiador considera uma ignomia ser posto para lutar com alguém inferior e saber que vencer sem glória para vencer sem perigo. Eu achei isso aqui muito interessante, né? Essa questão, ainda voltando ao tópico anterior de Epicuro, a filosofia epicurista é uma filosofia bem interessante e que durou durante... Ela competiu ainda na igreja primitiva cristã, então, com o gnosticismo, depois teve uma ascendência e depois veio a cair no esquecimento e apenas renasceu quando, do século XVII, XVIII, com os séculos das luzes e iluminismo. Mas é uma filosofia que vale a pena ser lida.